Olá, queridos, a paz do Senhor. É uma satisfação enorme poder fazer esse vídeo e compartilhar a palavra de Deus, as Santas Escrituras. Meu nome é José, tá? Pastor José Gaspar, e nós estamos nesse canal para de alguma maneira te ajudar aí a compreender, né? E também para ter um papo com você aí, você que é professor da escola bíblica, você que é aluno da escola bíblica, você que é amante da palavra de Deus e tem interesse de se aprofundar mais na palavra, esse canal aí é para nós interagirmos, tá bom? Lembrando, nós não sabemos tudo da palavra de Deus, tá? Todo dia nós aprendemos, todo dia nós lemos e aprendemos com outros professores, com outros pastores, e cada dia a gente vai aí se aprofundando nas Escrituras. E eu quero falar para você o seguinte: nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. É uma denominação hoje aí muito forte. Podemos dizer que é a número 1 aí do Brasil, né? Em referência na questão de escola bíblica dominical. E nós estudamos a lição da CPAD. E nós estamos agora, já estamos na segunda aula do segundo trimestre de 2022. E o tema da lição, ou o tema da revista, melhor dizendo, é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós sabemos que Jesus ele veio fazer o divisor de águas, né? Jesus trouxe o divisor de águas. Ele trouxe ar, trouxe luz para aqueles que precisam, né, de uma orientação. Primeiramente, eu vou falar minha experiência aqui concernente à palavra de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos desfrutar como seus filhos da melhor maneira possível. Só que, devido à desobediência do homem, a soberba do homem, foi havendo um distanciamento de Deus, foi havendo uma ruptura do relacionamento de Deus. E Deus é um Deus de relacionamento. Então Deus levantou o quê? Os seus servos, os seus profetas, para escrever as Escrituras, e através dela nós possamos sermos orientados a trilhar um caminho de vitórias, um caminho de conquistas e também um caminho de orientação, né, que é a vida eterna. E nós sabemos que nessa trajetória da história da igreja, da história judaica cristã, o nosso Deus enviou o seu Filho Jesus para então reatar aquilo que tinha se perdido lá no Jardim do Éden. E quando nós começamos a ler a Escritura, eu chamo ela de manual, né, manual de instruções do ser humano. Acho que você já deve ter visto esse comentário, né, sobre o manual de instruções do ser humano. Eu sempre digo assim que todos os produtos que são fabricados pelos engenheiros, que têm alguma norma, todos têm o seu manual de instrução de funcionamento, mas nem todo mundo lê ele por inteiro. Por exemplo, o celular que você está assistindo, a TV que você está assistindo agora, você sabe que tem um manual de instruções, mas a gente vai vivendo, fuçando nele ali, vai vendo o funcionamento básico. Mas lembrando que esse aparelho que você está usando tem muitas funções muito bacanas aí para você estar utilizando. Da mesma maneira, é a palavra de Deus, as Escrituras, que Deus nos deixou para desfrutarmos dos melhores enquanto estamos passando uma temporada na Terra. Então nós vamos começar aqui hoje na lição de número 2, tá? Na lição de número 2 do segundo trimestre da lição bíblica da CPAD, tá bom? Então olha só, hoje o tema da lição é Sal da Terra e Luz do Mundo. Sal da Terra e Luz do Mundo. O texto ouro ou texto áureo diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Esse aqui é um texto ouro da lição, onde Jesus está aí mostrando para nós, né, para aqueles ouvintes naquele momento, nos arremete a nós nesse instante, que vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. A verdade prática. Olha só que interessante a verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente
aos verdadeiros seguidores de Cristo. Olha só. Então, de uma maneira ou outra, você que é cristão autêntico, você exerce uma grande influência na sociedade. Você não passa despercebido. Talvez sem você falar nada, com certeza você não passa despercebido. Então vamos lá. Sobre a introdução da lição. Nessa lição enfatizaremos o papel do sal e da luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Então, nós não podemos, logo na introdução aqui, já traz uma lição para nós, que nós não podemos apenas ser denominado cristão, né, cristãos, e viver indiferente. Tem que haver algo de diferente. Como nós sabemos, sal da terra e luz do mundo. Nós vamos aprender no decorrer da lição, olha só. Mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da revelação de seus discípulos no mundo: o sal e a luz. Como esta alumia o lugar de trevas e aquele que tempera e conserva o alimento. Somos chamados a influenciar o mundo atual. E, de fato, o mundo atual a qual nós estamos vivendo, a volta de Cristo é iminente, então dia após dia precisamos influenciar, tá? E nós vamos aprender aí no decorrer da lição como podemos influenciar através das Escrituras. Então, tópico primeiro, o sal tempera e conserva. Então, o sal tempera e conserva. Definição: na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca, usada como tempero. Jó, capítulo 6, verso 6, Marcos 9, 5. E remédio e conservante. Ezequiel, capítulo 16, verso 4. No grego bíblico, a palavra há pelo menos 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro para sal. Então, número 1, como tempero. Então, como tempero. Número 1, como tempero. Número 2, como substância fertilizante. Como substância fertilizante para a terra arável. Número 3, como substância que conserva os alimentos da deterioração. Perdão aí, tô um pouco tenso a primeira aula, a gente vai ficar bom, hein? A gente vai ficar bom. Vamos lá. E também número 4, como sabedoria e graça no discurso. Então, Gálatas capítulo 4, verso 6. Eu já quero logo nesse início, já ler convosco Gálatas capítulo 4 e verso 6. Se você puder acompanhar aí, olha só. O que diz Gálatas? Gálatas capítulo 4 e verso de número 6. Olha só o que diz a palavra de Deus. Colossenses capítulo 4 e o verso 6. Colossenses capítulo 4, verso 6. Diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Olha só então. A vossa palavra seja sempre agradável, então, e temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então, aqui Paulo escrevendo aos Colossenses, a gente vê que a palavra, ela precisa ter essa ênfase, né? Precisa ter essa temperança, essa moderação, para aqueles que estão ouvindo, aqueles que querem obter respostas de nós, possamos ter aí o equilíbrio, tá bom? Vamos continuar aqui na lição. Número 2 aqui, a importância do sal. Então vamos falar aqui sobre a importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Então a gente sabe aí que o sal, ele é fundamental para os alimentos, né? Para dar equilíbrio nos alimentos, para dar sabor aos alimentos. Essa função simboliza a vida moderada. Olha só que interessante, a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Então, uma vida moderada, uma vida equilibrada, e aí
o que nos traz mais edificação é a boa influência do crente sobre o mundo. Então, como sal da terra e luz do mundo, exercemos constantemente influência sobre o mundo. Outra função do sal é a de preservar o alimento da deterioração, tá? Deterioração. Vamos aprender essa palavra aqui. Quando não havia tecnologia, a refrigeração, preservava-se a carne esfregando-se no sal, deixando na salmoura. Essa função traz a ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados no mundo em processo de aprodecimento moral e espiritual. Então, olha só, nós que estamos como cristãos, salvos, né, remidos, convictos da nossa salvação, nós estamos dia após dia sendo esfregados aí no mundo para que esse mundo não venha apodrecer mais do que já está. Então, para dar aí o tempero na sociedade. Número 3. Vamos continuar aqui. O cristão como sal. O cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo. Então, como cristão, temos a tendência, ou temos que influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida. Grave isso, precisa expressar, tá, os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Isso aqui é muito importante para a nossa vida cristã. Então, nós que servimos a Jesus, precisamos expressar os nossos valores. Não ir como o mundo vai, não como o mundo faz, não copiar o mundo. A igreja não copia o mundo, tá certo? O cristão não copia o mundo, tá? Somos referência, lembrando, somos sal da terra e luz do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo. De acordo com as palavras de nosso Senhor, vós sois o sal da terra. Então grave isso, você é sal, você é equilíbrio, você é moderado. Nós somos isso, nós somos moderados, nós que damos o equilíbrio, nós que, através da pessoa de Jesus, do Espírito Santo, que damos equilíbrio aí na sociedade, tá certo? Nesse mundo que está apodrecido, mas só não está pior porque a igreja, né? Você que é salvo em Cristo, que é cristão, que tem esse tempero ainda até a igreja ser arrebatada. Então vamos aqui para o tópico 2. A luz ilumina lugares em trevas. A luz ilumina lugares em trevas. Então vamos lá. Conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes. Então vamos lá. Luz própria, estrelas, né? Estrela, o sol, estrelas, refletida, a lua, planetas e etc., que traz claridade, por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Então, olha só, a luz, ela traz aquilo que está oculto, ela mostra aquilo que está escondido. Olha só que interessante, a luz, ela traz aquilo que está escondido. Olha só, assim a lâmpada emite luz, o fogo espalha a luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Então, onde há luz, não há trevas. E, portanto, não deixa lugar para as trevas. No ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente. Olha só, metaforicamente a Deus, tá? Salmo 104, 2, Tiago 1, 7 e João capítulo 1, capítulo 1, verso 4. Então vamos ler aqui, ó, só para nós entendermos sobre, vou ler aqui Salmo 119, verso 5, diz assim, ó, olha só a palavra de Deus, falando metaforicamente: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 5. Então a gente vê aí que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, e luz
para o meu caminho. Então, é muito importante a gente entender essa metáfora para o crescimento espiritual, individual e também daqueles que nos cercam, tá? Então vamos lá, número 2, o cristão como luz, tá? O cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedades, na palavra de Jesus não há dubiedade, tá? Observa que ele não disse, olha só o comentarista faz, vós deveis ser a luz. Ele não diz assim, Jesus não está ensinando vós deveis ser a luz nesse sermão aqui, mas ele diz assim, vós sois a luz. Jesus ele afirma, vós sois a luz. Então, no reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo, ou seja, o cristão precisa ser luz neste mundo, tá? Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Olha só, ele faz menção às obras referente a cada um de nós. Então, você sabe discernir, todos nós temos um discernimento, boas obras, maus obras, tá? O que é uma má obra? Você sabe o que é uma boa obra? Você sabe muito bem. Nós sabemos muito bem o que é isso. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifesta na vida do crente. Olha só. Então, esses atos, essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifesto na vida de tu crente, por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Então, para você caracterizar ou mostrar realmente essa luz, você precisa ter o amor de Cristo enxertado em você através do Espírito Santo, enxertado em você através das Escrituras, através da Palavra de Deus. Então, olha só, logo a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. Mateus capítulo 5, verso 16. Então, Deus quer, nosso Senhor Jesus nos ensinou que nós possamos testemunhar do seu amor, dos seus ensinamentos, da sua conduta, e que essas pessoas que olham para nós como cristãos possam identificar a pessoa de Cristo, o amor de Deus em nós. Então vamos lá. O 3 aqui, dentro do tópico 2. A luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. Então não tem como você fazer uma cidade sobre o monte, não existe isso, tá? Então tudo que você fizer no reino, por mais que e de fato a gente vai ver daqui a pouco, você faz no anonimato, essas obras que você faz através do Espírito Santo, através do amor de Deus, essas obras vão o quê? Naturalmente refletir de alguma maneira, uma hora elas aparecem. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Olha só, o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento. Então, quem passou por esse nascimento que o comentarista faz de fato, é verídico. Quem passou por esse novo nascimento, ele espalha a luz. Tá? Quem passou de fato por esse novo nascimento, aonde ele está, ele passa a luz. Então, é luz do mundo. Então, o mundo de fato anda em trevas, o mundo está perdido, mas nós como cristãos, que aprendemos com Cristo através do seu amor, através do Espírito Santo de Deus, nós aí somos luz do mundo. Por meio da própria vida, olha só, através da nossa própria vida. Olha só o que o comentarista diz aqui. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra, melhor dizendo, da boa obra. Entretanto, é preciso entender, para esta verdade bíblica, o cristão não pode manter sua vida como luzeiros pela própria força. Então, grave isso. Nós não conseguiremos, em hipótese alguma, por mérito e esforço nosso, ou por uma conduta nossa, né? Tentar fazer uma conduta, né? Como os fariseus faziam, mostrando por um mérito ou por uma força nossa, isso é impossível, mas por intermédio do Espírito Santo de Deus. Nós só conseguiremos ser sal da terra e luz do mundo através do Espírito Santo de Deus, através da palavra enxertada em nós
e aí nós conseguiremos então transmitir, ser luz, sal da terra e luz do mundo. Amém, irmãos? Então vamos aqui para o tópico 3 e o final aqui desse tópico. Diz assim: discípulos que influenciam, tá? Número 1, sendo sal. O sal não aparece, então o sal ele não aparece. Olha só, muito inteligente o nosso pastor, comentarista aqui, Osiel Gomes. Então o sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Então nós como cristãos não precisamos aí, em hipótese alguma, levantar bandeira, fazer malabarismo, gritar, não. O sal ele não aparece, tá? Mas ele está ali. Você sente o sabor do sal. Você que já comeu, você que já fez arroz, ou já comeu alguma comida, né? Eu coloquei o arroz aqui, que eu faço muito arroz, já esqueci de colocar sal. Quando você coloca o arroz na boca, o alimento sem sal, a primeira coisa que você fala, opa, está sem sal. E outra coisa também, sal demais também aí é prejudicial, falando fisicamente, para a saúde, como também aí no reino de Deus, você tentar mostrar demais, isso aí não pode, tá? É irrelevante. Então, porque tem que ser discreto, tá bom? Então o sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Então, o exterior, isso é muito fácil de mudar, irmãos. Nós sabemos que você vai ali, faz um negócio, coloca uma roupa, mas a verdadeira transformação da vida cristã é interna. Tanto é que Paulo em Corinto ele vai dizer para que o homem faça uma análise, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Fazer uma autoanálise, esse é o grande desafio. E sempre eu digo, inserir a palavra de Deus, tá certo? Então vamos lá, o homem interior, ou seja, antes de propagar uma mensagem bíblica, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Então quando nós estamos falando de Cristo, quando nós estamos testemunhando de Cristo, ela precisa de fato falar com nós, antes de falar com o outro. Isso é muito importante. Algumas pessoas às vezes tentam ministrar para outras pessoas, mas ela precisa falar primeiramente com ela, dentro de nós. Essa análise ela é fundamental para que você possa ter êxito na vida cristã, para que você possa galgar aquilo que Deus tem para você, ou seja, a transformação verdadeira. Porque senão, se você tenta só mostrar para as pessoas externamente, mas você não sente essa alegria, né, esse regozijo de servir a Cristo, essa transformação interna, de arrependimento, de busca constante por uma melhora através das Escrituras, você está perdendo tempo, você está somente passando tempo, mas não está desfrutando da paz verdadeira, da alegria verdadeira. Então, nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante, tá? Se nós tivermos convicção, não teremos dúvida do nosso testemunho. Muita gente hoje serve a Cristo, mas no momento ali da adversidade, ou às vezes, ou alguns momentos que carece dele apresentar, ele às vezes se esquiva. Mas não, o nosso testemunho ele é verdadeiro, tá? Ele não oscila. Assim o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Olha que coisa linda, tá? Então vamos lá, sendo luz. Então vamos lá, sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar. Olha só, como luz o cristão deve brilhar. Isso aqui eu achei fantástico, esse final dessa lição, que diz assim, na família. Então nós como cristãos precisamos brilhar onde? Na família, é fundamental. Uma pessoa que se diz cristã, né, cristão, e dentro de casa ela não causa esse testemunho, ou outras pessoas que estão ao nosso redor, vê a nossa conduta, o nosso dia a dia, né? Às vezes falta com a verdade, às vezes falta com a temperança ali, com a moderação. Então os filhos, a família está vendo, todos estão vendo. A longo prazo, esse testemunho seu do sal invisível que você está plantando, o amor, a paciência, vai obter o resultado. Você vai ver o resultado, pode ter certeza. Que a palavra de Deus não volta vazia. A Bíblia diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Talvez nesse momento todos não estão servindo, mas continue fazendo com essência, sendo sal e luz, que você vai ver que a sua família vai observar e vai aceitar Jesus em breve. Então vamos lá, na família, na escola hoje, então também na universidade, onde o marxismo toma hoje muitas faculdades aí, o marxismo está implantado, né? Às vezes o jovem cristão ali tem medo de propagar ou de identificar a sua fé e fica ali meio tímido, mas como está o nosso testemunho? Eu lembro quando eu fiz a faculdade de História, todos os professores, 99 eram marxistas, eram pessoas que odiavam a fé cristã. Então, eu ali na sala, 4 anos sendo bombardeados, mas consegui superar, glória a Deus. Aprendi algumas coisas, né? E a gente está aí hoje ainda testemunhando da vida cristã. Glória a Deus por isso. No trabalho também, quantas pessoas aí a gente já ouviu falar, né? Como pastor de igreja, que eu já fui pastor de igreja, eu ouvi pessoas falar assim, eu não vou na igreja porque se for para ser crente que nem aquela pessoa ali, eu prefiro não ser crente. Pessoas que vão de vez testemunhar, ser luz, estão prejudicando aí de alguma maneira o evangelho, não dando testemunho. Em toda a sociedade, tá? Isso não serve só aqui nós citamos, mas em toda a sociedade, nós somos luz, tá bom? Os seguidores de Jesus não podem se esconder, nós não podemos se esconder. Eles são chamados a andar na luz como na luz Deus está. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Então, se nós estamos na luz, naturalmente, não pode haver trevas naquilo que nós vivemos. Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é luz que reflete sobre sua palavra. Então, o Salmo 119, verso 5, como nós já lemos aqui, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós que somos cristãos andamos na luz, andamos nessa luz, tá certo? E aqui, por último, a influência cristã. Olha só a influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. Olha só, um vaso de barro. Esse tesouro é a verdade do evangelho. Nós devemos portá-lo como bandeira no mundo que inteiramente jaz do maligno. Então, hoje, você sabe melhor do que eu, hoje é explícito, muitas bandeiras estão sendo levantadas, né? Bandeiras de todas as espécies. E nós, como cristãos, como sal da terra e luz do mundo, precisamos erguer essa bandeira pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então vamos lá. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa, tá? As pessoas confundem isso. Achar que é extravagante, que é padrões fora dos normais, né? Podemos dizer, fora do contexto, tá? A questão de ostentar, hoje existe uma moda que está entrando no meio, por exemplo, virou uma moda de algumas pessoas se converter ao evangelho porque outros estão se convertendo, mas não há uma veracidade. Não cabe nós julgarmos aqui, mas pessoas que às vezes estão perdendo um pouco da fama no mundo secular e de repente ele aceita ali Jesus, fala que é cristão e começa ali a divulgar o nome de Cristo para ter evidência, tá? Então a gente temos que ter essa sabedoria, esse discernimento. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz, olha só, sal e luz é de um embaixador de uma pátria. Então isso aqui só para a gente entender o que é um embaixador. O embaixador é a pessoa mais importante de uma nação representando em outra nação. É mais ou menos isso. Um embaixador brasileiro, ele está lá nos Estados Unidos representando o Brasil. Então você vê que lá nos Estados Unidos aquele embaixador é a pessoa mais importante, ou seja, ela apresenta o povo brasileiro, ela representa o povo brasileiro, cultura, os investimentos, o que o Brasil tem de benefícios, né? O que o Brasil pode aí dar de valor para os Estados Unidos. Um exemplo bem simples aqui. Nós cristãos, como embaixadores de Cristo, é dessa mesma maneira.
tá? Nós representamos Cristo na terra e mostramos através da representatividade de Cristo na terra quais os benefícios, né? Benefícios de representar Cristo além da vida eterna, paz com Ele, né? Paz, comunhão um com os outros, desfrutamos do amor de Cristo, tá bom? Então vamos lá. Então, cujas referências são longanimidade, mansidão e moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andais. Efésios 5,15. E a conclusão para nós encerrarmos essa aula, tá? A nossa primeira aula aí online, enroscamos algumas coisas, mas eu quero aí nas próximas, tá? Então, toda quinta, toda sexta-feira aí a gente vai estar postando. Hoje eu postei no sábado, um pouco atrasado aí, mas toda quinta, sexta-feira a gente vai estar postando a lição do domingo, tá bom? E aí quem quiser se inscrever no canal, tô com 2 inscritos, hein? Mas eu chego lá aí nos 1000 para cima, vamos lá? Estamos com 2, eu e minha esposa aí, mas é pro benefício do reino, para que nós possamos agregar, né? Possamos ajudar pessoas de alguma maneira. E se você tiver alguma sugestão, pode aí comentar. Se você tiver alguma correção, pode nos ajudar aí. A gente está aberto a sugestões, a correções, tá bom? Então vamos lá, conclusão. Neste mundo denominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover a verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Olha que coisa gloriosa. Então, as nossas boas obras glorificam o nosso Deus. Mas também é preciso lembrar que sem um verdadeiro testemunho, o evangelho não será levado a sério entre os homens, como nós já falamos. Precisamos levar muito a sério, muito a sério. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Meu amado irmãos, que você possa ser edificado por esse ensino e que eu quero já te abençoar a sua família, toda a sua casa, em nome de Jesus. Quero fazer uma rápida oração aqui por você e por toda a sua casa. Querido Deus, nós te glorificamos e te exaltamos pela tua palavra, que nós possamos ser sal da terra, Senhor, luz do mundo. Nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender e a viver. Abençoa o teu filho ou tua filha que assistiu essa aula, que eles possam entender, Pai, a importância que eles são, pois tu ganhaste-nos na cruz do Calvário. Abençoado seja, em nome de Jesus, você e toda a sua casa. A paz do Senhor.